Olá, leitores e escritores! Meu nome é Eduardo Krause e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Escritório do Escritor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como publicar um livro, um assunto que deixa muitos autores iniciantes confusos e até mesmo perdidos, sem saber o que fazer assim que terminam de escrever os seus manuscritos. Eu, pelo menos, posso afirmar por experiência própria que assim que terminei meu primeiro livro, não tinha ideia de como fazer para publicá-lo. Então, para esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, eu resolvi fazer esse vídeo. E se você é um desses autores que está na dúvida ou mesmo que está escrevendo o seu livro nesse momento e já está se preparando para quando terminar, fica aqui comigo até o final desse vídeo que a gente vai dissecar o mercado do livro de uma maneira simples e bem tranquila de se entender, para que você saiba exatamente qual modelo de publicação se encaixa melhor com o seu estilo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira coisa que um escritor que quer publicar o seu livro precisa saber é que existem vários tipos de publicação, e cada um deles serve a um propósito diferente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a publicação tradicional, a publicação de coparticipação e a publicação independente, que são três dos métodos mais comuns no mercado literário brasileiro hoje. Ah, mas e como é que eu sei qual desses métodos se encaixa melhor para o meu livro, para o que eu estou pensando para minha carreira? Calma, meu jovem escritor, calma, vou explicar tudo, mas vai com calma, tá? Eu sei que você está ansioso para o seu livro chegar nos seus leitores e fazer aquele sucesso estrondoso, mas essa parte depois da escrita em que a gente quer de toda maneira ver o nosso livro publicado é quando a gente precisa ter mais calma. Então vamos entender primeiro o que cada um desses métodos significa, começando pela publicação tradicional. A publicação tradicional é aquela que a maioria dos autores deseja. Nesse modelo, o autor envia o seu manuscrito para uma editora, a editora faz a avaliação desse livro e decide então publicá-lo, tanto por achar que a história é muito boa ou porque ela tem um espaço no mercado. Os motivos pelos quais o seu manuscrito pode ser aceito são muito variados. Não necessariamente uma história extraordinária e muito bem escrita vai ser aceito por uma editora. Também vai muito do catálogo daquela editora, se o livro que você está submetendo se encaixa no que ele publica ou não. Não adianta, por exemplo, você mandar uma obra de fantasia para uma editora que só publica trabalho científico. É óbvio que o seu livro não vai ser publicado. Então, um ponto importante ao escolher a publicação tradicional é saber para qual editora você está mandando para ter certeza que o seu livro vai, em um primeiro momento, sequer ser avaliado por eles, né? As editoras elas não costumam avaliar livros que não se encaixam no seu catálogo, então preste atenção nisso. Mas digamos que você enviou o seu manuscrito para uma editora tradicional e ela aceitou publicá-lo. O que acontece agora? A partir do momento em que a editora aceita fazer a publicação e o contrato entre o autor e ela é assinado, todos os processos que envolvem a publicação do livro vão ser a cargo dessa editora. Então é ela que vai fazer a revisão, é ela que vai fazer a capa, é ela que vai fazer a diagramação, é ela que vai cuidar da impressão e da distribuição dos exemplares, e o autor vai receber royalties em cima das vendas desses exemplares. Geralmente os contratos com editoras tradicionais variam de 10 a 15%. Então toda vez que um livro for vendido, o autor vai receber o seu valor em porcentagem em cima do preço de capa daquele livro. Esses valores eles podem variar bastante dependendo do autor e da situação, às vezes pode ser mais do que 15%, às vezes pode ser menos do que 10%, tudo vai depender baseado no contrato que foi assinado pelo autor e a editora. E alguns autores inclusive recebem um valor de adiantamento, às vezes para escrever para a editora algum tema que ela tenha solicitado a ele especificamente. Agora, dito tudo isso, eu sei que isso parece meio utópico, parece incrível você escrever um livro, mandar para uma editora e de repente ser publicado e começar a ganhar sem precisar fazer nada. A editora faz todo o trabalho para você e você continua lá no seu escritório, no seu quarto, escrevendo tranquilamente, recebendo o seu dinheiro e garantindo que suas histórias cheguem para o mundo inteiro. E parece meio utópico, porque realmente é. Na prática, isso não acontece. E eu não tô falando isso para te desmotivar, para te dizer que você nunca vai publicar um livro tradicional. Mas se você é um escritor iniciante e não é uma pessoa famosa, não tem um público construído, é alguém que ama escrever e escreveu um livro pela primeira vez, muito dificilmente você vai conseguir publicar para uma editora tradicional. Essa é a realidade do nosso mercado literário. Quem publica por editoras tradicionais são escritores que já são estabelecidos no mercado, que já possuem um
um público, que já são conhecidos, cujos livros vendem muito bem. Uma editora, a gente não pode esquecer, ela é uma empresa. Então ela não vai investir em um desconhecido que ela não tem como saber se vai vender. Ah, mas eu conheço o fulano que ele publicou pela editora tal e foi tradicional na primeira publicação dele. Sim, eu não estou dizendo que nunca vai acontecer. Acontece, vez ou outra. Muito esparsamente. E geralmente existe alguma coisa por trás que a gente desconhece e atribui a causa, a qualidade da escrita da pessoa. Eu não estou dizendo que não pode ser realmente excelente. Porém, baseado na minha experiência e no que eu vi nesses anos no mercado literário, é praticamente impossível um autor iniciante, com seu manuscrito recém-terminado, sequer atingir uma editora tradicional, porque elas também não são fáceis de se alcançar. Não é simplesmente mandar uma mensagem no Zap e receber o retorno e enviar o seu livro e ele vai ser avaliado. E essa é a publicação tradicional, é aquela em que o autor não paga nada, tudo fica a cargo da editora e ele apenas tem o trabalho de escrever o livro e depois colhe os frutos da sua escrita. Vamos agora então para a publicação de coparticipação. A publicação de coparticipação geralmente é a maior porta de entrada de autores iniciantes no mercado. E isso talvez por ter um pouco de desconhecimento de como ele funciona. E eu não falo isso para ser maldoso com ninguém que publicou por coparticipação. Eu comecei por coparticipação. Meus 2 primeiros livros foram publicados através da editora Pendragon, que mais à frente se provou uma editora golpista, e eu paguei caro para publicar os meus livros. Os 2 felizmente foram publicados, eu recebi todos os exemplares, mas mais adiante a editora começou a deixar de cumprir com as suas obrigações. Mas vamos lá, o que é a publicação por coparticipação? Na publicação por coparticipação, o autor também envia o seu manuscrito para uma editora, porém, essas editoras elas não são editoras tradicionais, elas são editoras de coparticipação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o autor, para publicar o seu livro, ele vai ter que investir um valor em dinheiro. Geralmente esse valor em dinheiro é para pagar por impressão de exemplares, por diagramação e por revisão. Depois desses serviços feitos, a editora vai garantir que o livro seja impresso em uma gráfica e vai disponibilizar ele para venda em algum lugar. Esse lugar pode ser a Amazon, pode ser um site da editora, pode ser às vezes até livrarias físicas que tenham parceria com essa editora de coparticipação. Depende muito da editora com a qual você está publicando. E muitas vezes, como foi o meu caso, o autor ele também recebe uma cota de livros. Então, quando eu publiquei Mundo Desolado, meu primeiro livro, eu recebi 150 livros, que era a minha cota combinada com a editora. Em cima disso, a editora imprimiu alguns exemplares que manteve em seu estoque para vender na loja deles e também na Amazon. E aí eu tinha os meus livros, pelos quais eu tinha pago, eu paguei por essa publicação, paguei um valor bastante considerável, e esses livros eram meus, eu poderia vendê-los pelo preço que eu quisesse, e todo o dinheiro que eu arrecadasse com a venda desses livros seria meu. Nada disso é devido à editora. Porém, ao mesmo tempo, eu tinha um contrato com a editora, no qual cada livro que ela vendia no seu site, ou na Amazon, ou até mesmo os e-books, eu recebia um valor de royalties em cima deles. Agora, a grande diferença da editora de coparticipação para a editora de publicação tradicional, e uma coisa que muita gente se engana na hora de procurar por esse tipo de publicação, é que apesar de elas se chamarem de editoras, a maioria delas, na verdade, são prestadoras de serviço. Então o que elas fazem é receber o manuscrito do autor, contratar uma pessoa que vai fazer a revisão, contratar uma pessoa que vai fazer a capa, contratar uma pessoa que vai fazer a diagramação, disponibilizar uma loja para esse livro ser vendido, mas o lucro dessas editoras, a maneira como eles ganham dinheiro, é com o contrato do autor. Então é claro que eles também têm algum retorno com as vendas, mas a maior parte do lucro, o trabalho deles é garantir que o livro seja publicado, é fornecer esse serviço para o autor para que ele mesmo não precise fazer, é dar essa casa para o autor ter o seu livro. E diferente das editoras tradicionais, eles não vão correr atrás de vender o seu livro. Então se você optar por publicar a sua obra em uma editora de coparticipação, tenha em mente que eles não vão correr atrás de fazer marketing e garantir que o seu livro venda, porque o dinheiro deles vem do pagamento que o autor faz para ter a sua publicação, certo?
E aí, se você for procurar no Google mesmo, fazendo uma busca rápida, você vai achar centenas dessas editoras. E é muito importante que você tome cuidado, porque como eu falei, eu tive a sorte de publicar com uma editora que na época em que eu entrei nela, as coisas estavam funcionando bem. Mais à frente a editora começou a dar calote nos autores. Hoje em dia ela já decretou falência, você nem consegue mais comprar livros dela, mas existem centenas que são puramente golpes, que estão ali para pegar o seu dinheiro e desaparecer sem nunca te entregar um livro. Porque esse é um mercado que mexe muito com o sonho das pessoas. A maioria de nós escritores, quando escrevemos um livro, nós queremos ver ele publicado, a gente quer ver o livro pronto, a gente quer ele chegando nas mãos dos leitores. E essas editoras, elas sabem muito bem disso e não vão hesitar em se aproveitar do seu sonho para te dar um golpe. Então fique muito atento na hora de procurar por uma editora de coparticipação. E por último, nós temos o método de publicação independente, que é o que eu recomendo para todo autor iniciante. Por que eu recomendo esse método? Porque no método independente, você, escritor, aquele que produziu a obra, que conhece ela melhor do que ninguém, é quem vai fazer todas as etapas. Sim, é um dos métodos mais trabalhosos. Na publicação tradicional, você só envia ele para uma editora e a editora vai fazer todo o trabalho para você. Na publicação por coparticipação, você dá dinheiro para uma editora e ela faz o trabalho para você. Às vezes esse trabalho não compensa, às vezes pode ser um golpe, mas quando compensa, você também não vai ter trabalho, você só vai ter que ter dinheiro. Agora, no método independente, você, escritor, vai ter que correr atrás de contratar alguém para fazer a capa ou aprender a fazer você mesmo. Vai ter que contratar alguém para fazer a diagramação ou aprender a fazer você mesmo, vai ter que contratar um revisor ou se tornar um revisor você mesmo e vai ter que ir atrás de uma gráfica para imprimir os seus livros e uma plataforma de publicação se quiser colocar ele em e-book. Mas por que eu escolheria esse método de publicação se ele é tão complicado? Tem vários motivos para você escolher a publicação independente. Um deles é o custo-benefício. No método de publicação independente, se você aprender a fazer muitas dessas coisas que eu mencionei, você não vai precisar pagar por um profissional por esses serviços. É claro, se você pagar por um profissional, com certeza o trabalho vai ficar melhor. Mas às vezes, quando a gente está publicando o nosso primeiro livro, gastar uma grande quantia de dinheiro pode não ser uma ótima ideia. Às vezes a gente não tem essa quantia de dinheiro. Então, pelo processo independente, você tem essa opção de aprender a fazer as coisas e fazer você mesmo. Além disso, nesse método, todo o lucro que você obtiver com vendas vai ser seu. Não vai ter nenhuma editora por trás pegando 85% do valor da venda e te dando 15%, porque foi você quem fez todas as etapas do processo. Se você publicar na Amazon o seu e-book e der exclusividade para eles, você também consegue negócios muito bons de royalties, onde consegue receber até 70% do valor de venda, dependendo do valor que for colocado lá na hora de cadastrar o seu e-book. Além disso, quando você publica o seu livro independente, você está garantindo que não vai cair em um golpe ou que não vai acabar entrando em uma editora que vai deixar o seu livro lá parado e esquecido, como é o caso da maioria das editoras de coparticipação. Durante o tempo em que eu passei na editora Pendragon, eu vi muitos autores entrarem animados com as suas publicações. Entrevistei vários deles, inclusive, que me falavam sobre as suas histórias, sobre suas expectativas de carreira, e eu vi muitas dessas expectativas e muitas dessas histórias caírem no esquecimento, porque os autores tinham uma perspectiva de que as coisas seriam conduzidas de certa maneira pela editora e, obviamente, não foram. Portanto, o intuito desse vídeo é para que você também não se iluda com relação a essas questões. E o método independente é o melhor para isso, porque nele você não vai ter ninguém para culpar. Se o seu livro não chegar nos seus leitores, a culpa é sua. Certo, agora eu já conheço os 3 métodos, mas como que eu continuo a partir daí? Como que eu escolho a minha maneira de publicar? A primeira coisa que você precisa pensar é por que você está querendo publicar. E essa resposta ela pode ser muito diferente para cada pessoa. Você pode querer publicar o seu livro porque você quer que seus amigos possam lê-lo. Você quer poder mandar o seu livro
para pessoas que você gosta, que você acha que possam gostar da história, e é perfeitamente plausível publicar um livro por esses motivos. Agora, você também pode querer ser um escritor profissional. Se for esse o caso e você deseja viver da escrita, a primeira coisa que você precisa saber é que isso não é nem um pouco fácil. E eu não estou falando só no Brasil. É claro que o Brasil tem os seus desafios em particular, mas em todo o mundo, apenas uma quantia limitada de pessoas realmente vive só da escrita. E de novo, eu não estou dizendo que é impossível, mas se você é uma daquelas pessoas que vê histórias inspiradoras a respeito de autores best-sellers que superam todas as dificuldades, que são negados por várias editoras dezenas de vezes e então publicam a sua história que vira um sucesso mundial e se inspira nisso para fazer o mesmo, eu sinto muito te informar que a chance disso acontecer é mínima. De novo, não estou dizendo que é impossível e que não pode acontecer com você. Mas a partir do momento que a gente reconhece as impossibilidades dos nossos sonhos, é muito mais fácil a gente não se decepcionar quando eles não se realizam e correr atrás de uma perspectiva um pouco mais plausível. E para decidir qual método de publicação se encaixa melhor com você, você precisa ter noção dos seus objetivos. Se você quer publicar um livro agora, nesse exato momento, por qualquer motivo que seja, a publicação tradicional não é para você. Algumas editoras, aquelas que aceitam manuscritos, elas abrem um período de inscrição curtíssimo para receber apenas uma quantidade limitada de histórias. Muitas vezes a avaliação dessas histórias leva meses para ser concluída e você nem recebe um feedback na maioria delas. Então, se você é um autor iniciante desconhecido, a publicação tradicional é bem complicada para você. Agora, se você já tem um público, se é um influencer digital, tem certa notoriedade, talvez você consiga chegar até uma editora que se interesse em publicar o que quer que você tenha escrito. Agora, se você tem um pouco de dinheiro sobrando, tem ali uma poupança guardada especificamente para isso, ou então tem um emprego que te permite pagar uma quantia fixa mensal e não quer ter o trabalho de lidar com todos esses processos que envolvem a publicação de um livro, talvez a coparticipação seja a melhor opção para você. Se você optar pela coparticipação, procure muito bem a editora com a qual você vai fazer esse seu contrato. Primeiro, obviamente, a editora ela precisa estar alinhada com o gênero da sua obra. Não vá mandar uma obra de fantasia para uma editora que publica apenas hot, apesar de que editoras de coparticipação elas são conhecidas por nem sequer lerem as suas obras. É possível que a sua obra fosse aceita mesmo assim, mas de qualquer forma, procure uma editora que tenha um certo renome no mercado, que tenha um ou outro autor de sucesso já conhecido. Converse com os autores dessa editora. A maioria dos autores nacionais é bastante acessível e você consegue encontrá-los nas redes sociais, trocar uma ideia com eles, ver quais foram as experiências deles ao publicarem com essas editoras. Dificilmente ele vai te enganar, ele vai falar aquilo que ele realmente experienciou lá dentro. Mas, com avaliações positivas ou não desses autores, tenha em mente aquilo que eu falei quando eu expliquei a publicação por coparticipação. Uma editora de coparticipação não ganha dinheiro com a venda dos seus livros. É claro que ela também ganha dinheiro assim, mas a maior parte do seu lucro vem dos contratos com os autores. Então não espere entrar em uma editora de coparticipação e receber um marketing onde a editora gastará milhões para garantir que o seu livro chegue a todos os cantos do Brasil e do mundo. Isso não vai acontecer. E por último, a publicação independente é para aqueles autores que querem realmente aprender mais sobre o mercado do livro, que tem tempo para isso, que não querem gastar tanto dinheiro e que não se importam de sujar um pouco as mãos, né? De ter que aprender, de ter que estar na linha de frente da produção do seu livro. Nesse método, como eu disse, todo o lucro da venda dos seus livros vai para você, mas todos os perrengues também. Então, se um leitor tiver problema com seu livro, quem vai resolver é você. Se o seu livro ficar fora do ar por algum motivo, quem vai resolver é você. Se o seu livro vier da gráfica com defeitos, quem vai resolver é você. E se o seu marketing não der certo, quem vai ficar sem leitores é você. E essas, basicamente, são as 3 formas principais de se publicar um livro
no Brasil. Se você deseja mais vídeos desse tipo por aqui, talvez explicando como publicar um livro na Amazon, quem sabe até fazendo um passo a passo, me fala aí nos comentários, talvez eu traga mais conteúdo desse tipo. E se você ficou até aqui, por favor não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse, enviar para os seus amigos se você acha que esse vídeo vai ajudar eles em alguma coisa, e é claro, ativar aquele sininho para não perder nada do nosso conteúdo semanal. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo de novo no nosso próximo vídeo. Até lá!